Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um vídeo do Vasco 10 nesse dia 30 de julho, quarta-feira, e hoje tem Vascão na Alagoas. Rapaz, será que vai ter mudanças? Não sei. Se você não é inscrito no nosso canal, já faz aí esse favor, ajuda a gente, né, se inscrevendo, deixando like, comentário, seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo. E também acompanha a gente nas redes sociais, lá no @Vasco10RD no Instagram. O Vasco joga as oitavas de final pela Copa do Brasil diante do CSA e tem possibilidades de mudanças, né? É a expectativa aí, será que o Diniz vai mudar a equipe? Será que com quais novidades o Vasco vem para esse jogo? Eu chamo meu amigo Gilson Santos para trazer aí as últimas informações do Vasco da Gama. Vasco já lá nas Alagoas. Jogo, ingressos todos vendidos, né? Vai ser um sucesso tremendo esse jogo, esse confronto contra o CSA. Vai, Gilson! Erasmo! Olá, você que está chegando ao Vasco 10 desta quarta-feira. Hoje é dia de Copa do Brasil, é dia de Vasco da Gama, e o Vasco já está em Alagoas para o jogo de hoje às 19 horas, jogo de ida da Copa do Brasil contra o CSA de Alagoas. Vasco sendo recebido com muita festa pelo torcedor alagoano, muitos jogadores sendo ovacionados, recebendo o carinho do torcedor, principalmente o meia Felipe Coutinho, a novidade que adiantamos ontem que seria relacionado para a partida de hoje. Felipe Coutinho concedendo muitos autógrafos, Nuno Moreira, Verrete, o Vasco aí sendo recebido com muita festa para o jogo contra o CSA, logo mais no estádio Rei Pelé. O técnico Fernando Diniz, com muitas novidades na relação de jogadores, além do Felipe Coutinho, o zagueiro João Vitor, que volta a ser relacionado após cumprir suspensão contra o Internacional no último domingo, mas a principal novidade foi o jogador lateral esquerdo e agora ponta esquerda, Riquelme. Riquelme, que ficou muito tempo afastado do grupo do Vasco, treinando em separado. Com a chegada de Fernando Diniz, reintegrou o jogador e pela primeira vez em 2025, Riquelme está relacionado para uma partida oficial do Vasco. Fernando Diniz com muitas dúvidas para montar a equipe que está jogando, começando pelo gol. O goleiro Léo Jardim, seguiu com a equipe para Alagoas, mas foi constatada uma contusão do jogador. Não sabemos se Léo Jardim será titular ou não na partida de hoje, mas segue sendo uma dúvida. A outra dúvida é o zagueiro João Vitor, sempre titular com o Fernando Diniz, mas Maurício Lemos fez um excelente jogo contra o Internacional e pode ser mantido na equipe. E até mesmo Felipe Coutinho, titularíssimo da equipe, mas há muito tempo sem jogar, e a gente não sabe como o Fernando Diniz pensa em aproveitar o Felipe Coutinho na partida de hoje. A provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim ou Daniel Fusato, Paulo Henrique, João Vitor ou Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho ou Nuno Moreira, Ryan, Verrete, Nuno Moreira ou David. Pelo que nós sondamos nos bastidores, se Felipe Coutinho sair jogando, quem deve dançar é o atacante David. Ele que voltou muito bem, tem feito excelentes jogos com a camisa do Vasco e colocou aí uma dúvida na cabeça do técnico vascaíno. Então o Vasco com boas opções para jogar na partida de hoje. O Vasco que continua, Erasmo, a todo vapor aí em busca de um atacante. O jogador Andrés Gomes, o atacante colombiano, já tem tudo acertado com o Vasco da Gama, as bases salariais. O Vasco já acertou tudo com o jogador. Agora falta o Vasco
acertar com a equipe francesa, com o Rennes. Vamos ver se o Vasco vai ter bala da agulha para convencer a equipe francesa a liberar o jogador para o Vasco da Gama. São as principais notícias do Vasco. Hoje, Erasmo por aqui. Vamos acompanhar tudo sobre essa partida de hoje à noite. Jogo de ida da Copa do Brasil. O estádio Repelé deve receber muitos torcedores, deve estar lotado. E a gente vai contar tudinho para você aqui amanhã no Vasco 10. A gente fica por aqui. Um abraço e até lá. A grande questão, Gilson, é se vai mudar mesmo. Pelo menos o técnico Diniz tem as opções. Vai começando a aparecer opções no elenco do Vasco da Gama. O próprio Coutinho é uma opção. Eu creio que ele fique para o segundo tempo, já que ele está retornando. Segundo informações, ele pode atuar 20, 25 minutos. Então é segundo tempo de fato. Outra situação é o tempo aí, a chuva, né? Tem chuva aí no Nordeste. O campo pode estar um pouco pesado também. Então tem essa expectativa. Não está aquele calorão. Então o jogo vai ser bom, lotado, né? O Diniz tem a opção de Coutinho, né? O João Vitor também tá no pacote aí, né? Entra ou não entra. O Maurício Lemos foi muito bem no Sul, né? Tem a opção do Thiago Mendes também, que é outro que está retornando, se condicionando para o segundo tempo. É um jogador para manter o ritmo aí, para segurar o jogo, se for o caso, né? O próprio Leandrinho, que é um jogador que tem intensidade, pode jogar nas pontas, pode jogar pelo meio, pode jogar na lateral. Então é um jogador que pode agregar muito aí ao time do Vasco da Gama, além do jovem estrela. Tem treinado muito bem, falta ritmo de jogo, né? Tá retornando aí de cirurgia, um bom tempo parado, mas tem que dar ritmo para esse garoto. Então no segundo tempo o Vasco tem possibilidades interessantes para o ataque, para manter o ritmo de jogo, né? O CSA veio com algumas dificuldades aí na Série C, tá bem na Copa do Nordeste, mas trocou o técnico aí. O técnico que vem pro Vasco da Gama é novo aí, então pode motivar o elenco para esse jogo e pode ser perigoso pro Vasco da Gama. Outra novidade que o Diniz traz é o Riquelme. Depois de muito tempo, né, o Riquelme de volta a ser relacionado. É um jogador que tem qualidade técnica, ele tem vontade. Vamos ver se o Diniz bota um gás nesse garoto aí, porque sempre foi uma promessa, jogador de seleção brasileira que parou, se perdeu aí pelo tempo, se perdeu pelo Vasco aí. Ano passado esteve emprestado no Sport, não se achou lá também. Vamos ver se o Diniz dá um ar diferente para o Riquelme. A situação do Léo Jardim, né? A situação do Léo Jardim é que ele tem a contusão. Olha, é difícil. O jogador, o goleiro, então, sempre tem uma contusão ou outra, sempre treina muito, sempre tem as pancadas, sempre tem as situações. O atleta, ele se condiciona a trabalhar com dor, né? A atuar com dor, atuar com dificuldade. O Léo Jardim é fominha, né? Então eu espero que ele vá para o jogo, tá? Mesmo que tenha gere essa dúvida aí, por questão dessa celeuma toda aí da sua expulsão no Sul, né? Mas eu acho que ele vai pro jogo porque ele, né, em 3 temporadas no Vasco, o cara não fica de fora. Então, vamos para cima, não quero nem saber se né, essa situação é chata mesmo. Inclusive aqui eu já vou deixar um abraço para a galera do norte do Brasil, norte e nordeste, que é espetacular. Com certeza muita gente da Bahia, de Recife, né, aí de Pernambuco, digo, né, a própria galera de Alagoas. Eu creio que esses ingressos aí foram super disputados para essa torcida nordestina do Vasco da Gama, do Norte, Nordeste. Com certeza vai ter representantes aí do Norte também, né? E eu quero deixar meu braço aqui pro Ailton Silva, que está falando, olha, é triste essa situação que o nosso goleiro passou, né? E o meu medo é que ele fique marcado, mas como eu falei no outro vídeo, é um dos jogadores que mais atua, é um jogador que ele nunca teve de fora por suspensão nessas 3 temporadas, tá? São duas temporadas inteiras e um primeiro turno praticamente inteiro aí, né? O Léo Jardim jogando todas. Então, tem que se pensar nisso aí. O Ailton Silva, ele continua falando que ele acredita que o goleiro seja preservado até por essa situação,
né, e de tribunal que vai entrar, vai ser julgado o caso, né? E vamos ver o que já que a CBF disse que o árbitro tomou a decisão correta e os vídeos, né, que estão mostrando que foi totalmente errado, vamos ver o que acontece. O Orlando Grande falando, o ano passado o mesmo árbitro, né, que o árbitro, a história lá de domingo, né, o Flávio, ele expulsou um goleiro por causa dessa situação, né, o Orlando Grande dando boa noite aqui a gente, e a gente agradece muito. O Robertinho também apareceu na live aqui, né, direto de Jequié. Um grande abraço essa galera e vamos torcer. Logo mais tem Vascão da Gama às 19 horas, direto das Alagoas. O Vasco precisa dessa vitória para já garantir, né, um jogo tranquilo em São Januário, mas vamos acompanhar e amanhã a gente volta com mais informações do Vasco da Gama. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha com os amigos aí, deixa o comentário, seu nome, sua cidade e acompanha a gente lá no Instagram, @Vasco10, Vasco10RD, @Vasco10RD. Um grande abraço, amanhã a gente volta com mais notícias. O Vasco é pra quem acredita.